Graça e paz, irmãos, vocês que estão em casa, para juntos louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Você tem a liberdade de falar do amor de Jesus, de proclamar a palavra de Deus no seu lar. Que o Senhor venha abençoar você, cada um de vocês, ouvinte da palavra do Senhor, você irmão, você família, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Seja bem-vindo o nosso momento com Deus. Esse é um momento de oração, um momento de intercessão. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês nesta noite, que a maravilha do Senhor venha derramar em cada um lá representado nesta noite. Oremos nesta noite. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos nesta noite, Senhor, juntos para louvarmos e engrandecer o Teu nome e dizer o quanto Tu és bom, o quanto Tu tem feito em nossas vidas. Que a maravilha do Senhor venha derramar em cada uma vida representada da IBPI. Que possamos ser, Senhor Jesus, flechas da Tua palavra no corações daquele que precisa de Ti, Senhor. Que as maravilhas do Senhor venham a ser derramadas nesta noite e sempre na vida de cada um de nós. Amém. Que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 5, de 1 a 8. Alice vai estar recitando esses versículos bíblicos nesta noite. Romanos 5, de 1 a 5, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvemos ao Senhor nesse momento. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Os irmãos têm a liberdade de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Siga com fé. O meu Deus sabe tudo o que preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está
posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome santo de Jesus. Ainda neste momento de louvores e agradecimento a Deus, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória. Por isso, rompemos em fé, continuamos no caminho que o Senhor tem nos preparado. Aquele que perseverar até o fim terá a vida eterna. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mal, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mal, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover pro sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Quero lembrar os irmãos de continuar curtindo e compartilhando nossas lives das quintas-feiras e aos domingos, pela manhã e pela noite, e também se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Também quero lembrar os irmãos que os cultos presenciais estão acontecendo apenas aos domingos, pela manhã às 10 horas e pela noite às 18 horas. Também quero informar sobre a live da ADOP dos adolescentes que acontecerá nesse sábado, dia 20/3, às 18 horas, pelo nosso canal do YouTube. Será somente live, não terá presencial. Nesse momento, vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Neste momento, o pastor está com a oportunidade de orar pelos propósitos da nossa igreja e trazer a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que essa palavra venha ser semente para nossas vidas. Paz. É bom estarmos juntos novamente para louvar o Senhor, os irmãos aí, que bom que nós estamos aqui para louvar ao Senhor. E assim, que Deus nos abençoe. Isso, irmãos. Irmãos, eu quero antes de orar ainda conversar com os irmãos. A irmã Alice falou bem, os nossos cultos às quintas-feiras está sendo apenas online. Às 19h30. Não temos ninguém aqui a não ser a equipe. E domingo, pela manhã, às 10 horas da manhã, online e presencial. E domingo à noite também, online e presencial, às 18 horas. No sábado nós teremos a live dos adolescentes, então os irmãos fiquem atentos, participem, dê lá seu like, faça os comentários na live, para a gente estar apoiando e avivando essa nossa juventude. Essa iniciativa dos Adolas foi uma iniciativa deles, então assim nós estaremos juntos e orando por eles. Como eu fiz o apelo domingo, vamos orar pela nossa juventude, para que Deus assim faça um avivamento em nossa juventude. Vamos orar por lideranças, para que Deus desperte mais lideranças, principalmente para os jovens. E nós precisamos entrar nessa batalha. Quero dizer também que os irmãos, que os dízimos e as ofertas podem ser depositados. Os irmãos podem passar aqui durante o dia, os dízimos e as ofertas. Você pode passar aqui durante o dia, pela manhã, e colocar no gasofilácio. Aqui a igreja está aberta pela manhã. E também pode ser depositado pela nossa conta, no número da nossa conta. Tem aí o número da conta, também tem o CNPJ, que há uma necessidade, e os irmãos podem assim transferir os seus dízimos e suas ofertas, para que o reino continue sendo estabelecido em nosso meio e que nós assim possamos avançar nessa perspectiva. Então vamos orar e vamos louvar a Deus também com a nossa oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por esse tempo de culto, agradecemos pela Tua infinita graça sobre nós, pelo Teu poder transformador. Nós oramos para que, Senhor, a Tua graça se estenda de uma maneira bem poderosa sobre este mundo, Senhor, impedindo, abreviando esse tempo que nós estamos passando. Nós oramos por sabedoria das nossas lideranças, dos prefeitos, dos governadores, dos vereadores, dos deputados, dos senadores, da presidência da República. Suplicamos, ó Deus, que haja sabedoria e, se for a Tua vontade, o grande pacto, Senhor, nacional para vencermos esse momento. Oramos também pela sabedoria de toda a equipe médica, de toda a equipe de saúde, para que eles tenham a sabedoria que, quando esses pacientes cheguem ao hospital, que eles saibam conduzir, selecionar, entender melhor como eles estão vivenciando e dar o melhor tratamento. Senhor, protege também essas equipes de saúde, todas aquelas equipes que estão lidando na linha de frente. Oramos, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado nesse tempo, para que as nossas vidas sejam fortalecidas diante do Teu poder, diante da Tua graça. Senhor, oramos por consagração, consagra-nos nessa noite, consagra cada família que participa desse culto, que participa desse momento de adoração, protege os meus irmãos, protege as minhas irmãs. Pai Santo, eu oro e rogo ao Senhor para que o Senhor os livre do mal, os livre da
maldade, Senhor, os livre de praticar o mal. Senhor, eu rogo a Ti para que o Teu Espírito Santo ilumine a cada um, dando direção, Senhor, dando sabedoria nos relacionamentos, dando sabedoria na vida profissional e financeira. Pai Santo, nós oramos, ó Deus, suplicando a Tua graça sobre nós, sobre aqueles irmãos que estão fragilizados, que o Teu poder seja sobre eles, levantando, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai Santo, nós oramos pelos missionários que estão nos campos, os pastores, Senhor, aqueles que estão em campos difíceis, que o Evangelho não pode ser ministrado, pregado, pelas igrejas que estão enfrentando perseguição nesse momento. Nós oramos por fortalecimento do Senhor, nós oramos por milagres nesses campos, oramos para que o Teu Espírito Santo desperte mais vocacionados. Senhor, oramos por todos os pastores do campo do Brasil, para que eles sejam fortalecidos e a Tua igreja seja fortalecida nesse tempo de crise. Senhor, uma vez o apóstolo Paulo pediu oração, falando que era para as pessoas orarem por ele, para que ele tenha uma palavra para ministrar a igreja. Eu oro pelos meus colegas pastores, para que o Teu Espírito Santo ministre os seus corações, para que eles venham alimentar os meus irmãos e as minhas irmãs, a igreja brasileira, a partir da Tua palavra, a partir da Tua vontade, Senhor Jesus. Eu oro também, Senhor, pela Igreja Batista do Parque P, rogo por essa igreja, para que ela continue consagrada ao Senhor, Te servindo de todo o coração, continuando sendo um farol para o mundo. Oro por essa igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, casais, Senhor Deus, por cada ministério dessa igreja. Nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, aqueles irmãos que por algum motivo se afastaram e não estão mais congregando conosco. Suplicamos que eles entendam o propósito de Deus para as suas vidas e retornem para a Tua casa, retornem acima de tudo para a Tua presença. Senhor, nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Nós estamos em campanha de missões mundiais, e o tema é Viva o Poder Transformador. Viva esse poder transformador e o poder que pode todas as coisas. A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, diz assim, olha, capítulo 1, verso 16, diz que o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse poder transformador que nós estamos falando nessa campanha de missões é o poder do Evangelho, é o poder que pode transformar todas as coisas, e é nesse poder que nós estaremos falando essa noite, de como ele pode transformar, do que ele transforma, e como as pessoas que têm contato com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Deus, podem ser transformadas. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, o capítulo 2. Farei uma coisa que geralmente eu não faço, que é ler um texto longo, é uma leitura longa que nós faremos nessa noite, porque eu vou utilizar de duas narrativas. Uma narrativa é do paralítico de Cafarnaum, e a outra é o chamado de Levi, para entendermos melhor esse viva o poder transformador. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versos de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes ensinava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram a parte da cobertura da casa, abrindo, passando pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Estavam ali sentados alguns escribas que pensavam em seu coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito o que eles pensavam, os que eles pensavam em seu íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma teu leito e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Então levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Jesus saiu novamente para a beira-mar e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele, levantando-se, Levi, seguiu Jesus. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estava também ali muitos publicanos e pecadores, sentados junto deles, de seus discípulos, pois eram em grande número os que seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações essa noite. E que a palavra de Deus encontre um lugar em nossos corações e que o poder dessa palavra possa promover transformação em nossas vidas. Transformações em todas as áreas das nossas vidas. E que, acima de tudo, Ele transforme o nosso olhar, a nossa visão para o reino, para o Pai, para as coisas do reino, e que tenhamos uma vida voltada para o reino de Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Viva o poder transformador. Essas duas narrativas, elas têm o objetivo, e eu já disse isso para os irmãos em vários momentos, que os evangelhos têm como objetivo principal anunciar Jesus e dizer quem é Jesus. Esse texto é um dos primeiros textos de Marcos, e o texto de Marcos deixa bem claro que Jesus ele é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados e Jesus tem a autoridade aqui na terra de perdoar os pecados. Então, Marcos, logo no capítulo 2, está dizendo abertamente, dizendo que Jesus, ele é Deus. Mas essas são duas narrativas que vai mostrar esse poder transformador do Senhor Jesus, ou o poder transformador desse evangelho. Dois personagens que têm as suas vidas transformadas ao encontro com Jesus, dois personagens, um está enfermo espiritualmente, que é Levi, o outro está paralítico com enfermidade física, e ambos são libertos e ambos são curados por Deus. O texto também vai dizer desse poder de Deus de perdoar pecados, e, ao mesmo tempo, o texto, além de dizer quem Jesus é, vai falar também do poder transformador do Evangelho e o que o Evangelho faz por nós. Primeiro, aquilo que o Evangelho faz por nós e esse poder transformador, como ele pode transformar as nossas vidas? Primeiro, ele perdoa e ele cura as nossas vidas. Olha, nós temos aqui o homem que está paralítico e nós temos Levi. São dois homens, um com uma doença física, o outro com uma enfermidade espiritual que prendia ele dentro de estruturas corruptas, dentro de uma estrutura marginalizante, dentro de uma estrutura de sistema, que ele se valia desse sistema e tirava vantagens desse sistema, porque os publicanos, na verdade, eles cobravam impostos, e as narrativas dos evangelhos afirmam que eles, além de levar vantagem
vantagem, eles tiravam o proveito, tinham dinheiro de corrupção, ou seja, uma pessoa que está corrupta na sua própria alma, corrupta nos seus comportamentos, e ele tem a sua alma adoecida por essa caminhada, por esse padrão de comportamento que está dentro dos fariseus, dos escribas, que inclusive eles tinham relacionamentos quebrados. Um dos primeiros elementos que aparecem quando nós estamos com a nossa alma ferida, com a nossa alma doente, são os relacionamentos que sofrem logo diretamente. Primeiro, o nosso relacionamento com o Pai, porque nós não conseguimos enxergar Deus exatamente como Ele é. Segundo, nossos relacionamentos com as pessoas, que são quebrados por causa dessa lógica, por causa desses padrões de comportamentos que são adquiridos pelas enfermidades espirituais. O outro é um paralítico que está numa maca há muito tempo, o texto não diz por que ele está daquela forma, ou que paralisia eram aquelas, mas o fato é que Jesus está curando um, está perdoando o outro, e está perdoando os dois. Esse texto revela toda a ação de Deus para com a humanidade. Primeiro, o Evangelho ele tem um poder transformador, porque ele perdoa e ele cura. É bem importante ficar isso bem gravado em nossos corações. O Evangelho de Jesus Cristo transforma as vidas, porque perdoa e porque cura. Também esses dois elementos que são frutos da graça de Deus, que vêm direto do trono de Deus, que vêm da vontade de Deus, que vêm do coração de Deus para as nossas vidas, é descrito também em Salmo 103, o capítulo 3, que diz assim, olha, é Ele quem perdoa todos os nossos pecados e quem sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103, verso 3, diz assim, porque Ele é quem perdoa todos os nossos pecados e que cura todas as nossas enfermidades. Depois, lá na carta de João, João está dizendo, olha, no capítulo 1, verso 9, da primeira carta de João, diz assim, olha, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16 diz assim, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, ou seja, os nossos pecados, quando nós confessamos para Deus, nós confessamos para o perdão dos pecados, mas há também uma necessidade de confessarmos uns aos outros para que sejamos curados, ou seja, para Deus nós confessamos para o perdão e com os irmãos nós confessamos para sermos curados. Ou seja, essa ação do Evangelho, essa ação que vem do coração de Deus, essa ação que vem direto do trono da graça de Deus, através do Evangelho, transforma as nossas vidas, porque primeiro ela perdoa e depois ela cura. Olha só, esse homem estava paralítico. E essa paralisia e esses pecados colocou o homem paralisado, porque o pecado tem o poder de fazer isso conosco. Ele nos trava as pernas, ele nos trava nosso ânimo, a nossa vida fica toda atrapalhada, toda complicada, e muitas vezes nós não conseguimos progredir na vida. E quando o Evangelho chega na vida de um homem, chega na vida de uma mulher, e nós percebemos que a pessoa é perdoada, vem tempos, o apóstolo Pedro diz que são tempos de refrigério que vem sobre a vida da pessoa, e a pessoa faz como esse homem dessa maca, ele carrega agora, ele era carregado por 4 homens, agora ele levanta-se e anda de forma na frente de todos e caminha não apenas na frente de todos, mas ele caminha para a glória de Deus. Quando nós não temos os nossos pecados, as nossas vidas perdoadas, ou até mesmo quando nós não perdoamos, porque existe o processo do perdão que vem de Deus, e o perdão que nós perdoamos os outros, porque nós precisamos, muita gente tem facilidade em perdoar, mas tem dificuldade em se sentir perdoado. E João também dá uma resposta disso. João, quando ele entende
que nossos corações nos condenam, ele diz: filhinho, se o teu coração te condena, Deus é mais que o teu coração para te perdoar. Ou seja, o perdão, ele destrava as nossas vidas, o perdão abre os nossos corações para vivermos de maneira melhor, abre para os relacionamentos e nos ajuda a viver uma vida que Deus sempre sonhou para nós. E assim também a cura, porque as pessoas que passaram por uma enfermidade sabem como as enfermidades elas podem fragilizar o ser humano. Nesse texto aqui, Jesus estava dizendo, em outras palavras, que ele foi até Levi porque Levi era alguém que precisava de um médico. Porque Jesus diz: eu não vim chamar aqueles que se consideram sãos, mas eu vim chamar exatamente aqueles que são doentes, e doentes da alma, doentes de tantas outras enfermidades que só Cristo pode curar, porque existem enfermidades que nós homens podemos curar através da medicina, através de uma terapia, através de uma conversa, através de escutar o outro, através de caminhar com o outro, mas existem enfermidades, as enfermidades da alma, que estão enraizadas, que só o poder transformador do Evangelho pode curar. Então, primeiro, o poder transformador do Evangelho se manifesta através de perdão e cura. O que é o Evangelho? Perdão. Deus veio para nos perdoar. Segundo, o texto revela quem é Jesus. Jesus, ele é Deus. E Jesus, o texto mostra, além de quem é Deus, o texto mostra como Deus, ele trabalha conosco, como Deus, ele lida com as nossas vidas, como Deus atua na vida do ser humano. É um Deus que não está preocupado em condenar, é um Deus que não está preocupado em criar barreiras para as pessoas, é um Deus que, como muitos os deuses da antiguidade, ficavam irados esperando sacrifícios. O nosso Deus é um Deus que se sacrifica por nós, é um Deus que vem até o mundo para se sacrificar por nós, para se entregar por nós. Os outros deuses exigem sacrifícios dos seus seguidores, mas aqui Jesus, ele está se sacrificando por nós, para que assim tenhamos vida, e é dessa forma que Deus lida conosco. Olha, o Evangelho de João diz que o Verbo habitou entre nós, e ele estava cheio de graça e de verdade. A graça antecede a verdade, ou seja, Deus, ele é Deus, Jesus, ele é Deus, e a forma de lidar com o ser humano é uma forma de graça, de perdão, de amor, de cura, e ele vai conduzindo as nossas vidas. Jesus é aquele que está ensinando. Nos dois textos aparece os ensinamentos, ou seja, Jesus, ele é Deus e ele discipula as nossas vidas, ele conduz as nossas vidas. Olha o texto do capítulo 2, essa primeira narrativa, Jesus está ensinando, e as pessoas ensinando a palavra. O verso 2 diz que Jesus estava ensinando a palavra. Olha, e no verso 13, Jesus diz que está indo em a multidão e ele ensinava. Ou seja, Jesus é o Deus que ele lida conosco através do ensino, através do discipulado, através do amor e do perdão. Do ensino, Jesus está apontando o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós encontramos, olha, palavras de vida eterna, palavras de vida em abundância através de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós buscamos esse Deus, que é Jesus de Nazaré, nós encontramos ensinamentos que nos mostram os caminhos da vida. Quantas pessoas estão vivendo agora, irmãos? Quantas pessoas estão vivendo no mundo sem direção, seguindo tantos outros ensinamentos que podem levá-los para a ruína, que podem levar a abismos, mas Jesus, ele é Deus e ele ensina o caminho do reino, um caminho que nos faz sujeitos da nossa própria história. Olha, que faz Deus o nosso parceiro na construção de vida, um Deus que transforma todo e qualquer tipo de relacionamento através dos seus ensinamentos. Quantas pessoas dentro dos seus lares, elas têm dificuldade de se relacionar porque elas não estão conectadas com o ensinamento de Jesus. Jesus veio nos ensinar, irmãos, a como viver nesse mundo de trevas. Primeiro,
Esses textos mostram que o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus se manifesta através de cura e de perdão. Segundo, o texto mostra que Jesus é Deus, ele se manifesta, e com a forma que ele lida conosco é através de ensino, através de perdão e também de cura. E em terceiro lugar, que nós olhamos para esse texto, percebemos esses dois personagens. Dois personagens que são curados. E os dois personagens são muito interessantes nessa compreensão, porque um é levado até Jesus, e o outro, Jesus vai ao encontro dele. Quero dizer para os irmãos nessa noite que, independente da situação que você esteja, se você tem forças para ir até Cristo, vá até Jesus. Busque a presença dele e você encontrará perdão e cura, e encontrará direção de vida. Mas se você também não tem condições, não se sente fraca, se sente desanimada, desanimado, e não consegue ir até Jesus, Jesus vai sempre ao teu encontro. Jesus não nos desampara. Irmãos, para mim, são características de Jesus que tocam muito em meu coração. Jesus, ele não nos desampara e ele não nos rejeita. Olha, esse homem é descido do telhado, um deles é descido pelo telhado e experimenta a cura do Senhor Jesus. O outro, Jesus vai até o encontro dele e diz: segue-me. E ali ele recebe vida, ele recebe propósito de vida, ele recebe restauração e ele recebe transformação. Esses dois homens, quando estão na presença de Jesus, eles têm as suas vidas transformadas. Um é paralítico e passa a caminhar e fazer tudo que não podia. O outro era considerado marginal, o outro era considerado bandido, o outro era considerado traidor, e ele está sentado na coletoria, e a partir do encontro com Jesus, quando Jesus vai até o seu encontro, ele tem a sua vida transformada, porque ele passa a seguir Jesus, e mais tarde ele vai escrever o Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Dois homens que têm as suas vidas transformadas por esse poder de Deus. Esse poder de Deus não é apenas ele não está apenas no texto, ele não aconteceu apenas lá atrás no Antigo Testamento, ou nas narrativas do Novo Testamento, ou um poder que acontece longe, lá na China, na atuação dos missionários, na África, na atuação dos missionários, no sertão, na atuação dos missionários. Não, irmãos, essas transformações e esse poder transformador, ele está ao nosso alcance, ele pode ser acessado pela fé, ele pode ser acessado pela busca, ele pode ser acessado através dos ensinamentos de Jesus e da presença de Jesus, que está conosco aqui essa noite e está também em teu lar. Então, esse poder transformador que tem a condição de transformar o ser humano. Olha, irmãos, essa é a contribuição do cristianismo para o mundo. Nenhuma outra religião consegue transformar uma vida, consegue dar uma direção diferente. A pessoa era de uma forma e ela passa a viver de outra. Só o Evangelho pode oferecer um novo homem e uma nova mulher. É conversão. Conversão não é apenas de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que é o primeiro passo que nós precisamos dar, mas é também transformação de direção. Nós que estamos mesmo sendo evangélicos, mesmo sendo discípulos e discípulas de Jesus, e estamos caminhando em uma direção, ao passo que nós buscamos a Jesus, ou Ele vem em nossa direção, nós temos as nossas vidas transformadas e caminhamos em outra direção. É isso que o Evangelho faz, é isso que o poder de Deus faz. Olha, não há nada impossível para Deus. De repente você, nessa noite, está enfrentando alguma coisa que é impossível. De repente você pode estar numa situação como esse paralítico, que você não sabe o que fazer. Está paralisado, não tem como agir, e as coisas estão acontecendo. E é impossível que um paralítico ande. Mas o Deus do impossível, o Deus que tem o poder de transformar toda e qualquer realidade, Ele está presente em nossas vidas, Ele está presente no teu lar, Ele está presente em tua casa, e Ele pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para o pastor Ricardo, para você, é possível para o nosso Deus.
Deus é o Deus dos impossíveis e Ele tem prazer em realizar grandes coisas para nós. A igreja brasileira tem vivido pouco esse poder transformador porque nós muitas vezes não valorizamos as pequenas vitórias, não valorizamos as coisas que Deus faz em nossas vidas. Nós estamos muitas vezes com o que os olhos estão fechados, então o Evangelho também abre os nossos olhos. Nessa noite, se você está precisando de algo que é impossível de se realizar, você não está vendo uma mínima condição, a mínima possibilidade, clame a Jesus de Nazaré. Dobre os teus joelhos perante Jesus de Nazaré, que Ele é poderoso para realizar grandes coisas. E eu quero concluir essa reflexão falando que nós precisamos nos esforçar, irmãos. Nós precisamos nos esforçar. Olha, Josué, eu ministrei no domingo à noite e Deus disse para Josué, olha, esforça-te e tem bom ânimo. O esforço está representado nesse texto através dos 4 homens que está vendo a oportunidade de Deus curar, de Jesus curar o homem. Eles estão olhando para a situação do paralítico, eles estão olhando o contexto da história toda, estão olhando para Jesus, estão vendo, olha, Jesus é aquele que pode transformar a vida desse paralítico, mas entre o paralítico, entre aqueles 4 homens, está uma multidão em uma casa, e eles se esforçaram, romperam a barreira das pessoas, romperam a barreira da casa, romperam a barreira de um telhado, e desceu aquele homem. Eu quero dizer para os irmãos aqui uma verdade das Escrituras Sagradas, uma verdade espiritual. Deus, Ele recompensa todos aqueles que rompem todas as barreiras em um esforço para buscar a sua presença. Então, nessa noite, eu quero falar para o povo de Deus, eu quero falar para você que é discípulo e discípula de Jesus. Olha, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te nas coisas do Senhor, esforça-te em buscar a direção de Deus para a tua vida, esforça-te para ajudar outras vidas, esforça-te para amar, para perdoar, para ser um agente de cura, de transformação, porque todos aqueles que se esforçam, eles experimentam extraordinária graça e poder de Deus. Tudo na vida que nós nos esforçamos, nós enxergamos os resultados. Tudo na vida que nós buscamos com esforço, nós encontramos os resultados. E com a presença de Deus não é diferente. Todas as vezes que nós nos esforçamos para ir ao encontro de Deus, ir ao encontro de algo que o Senhor tem para nós, ou que Ele pode realizar, Deus sempre nos recompensa, Ele nunca nos rejeita, Ele sempre nos recompensa, Ele sempre abre os nossos olhos, Ele sempre nos usa como instrumento da sua vontade. Deus é o Deus dos impossíveis, irmãos. Quero dizer nessa noite que esse poder do Evangelho, ele pode transformar toda e qualquer realidade. E o Evangelho, ele veio trazer ao mundo perdão e cura. Jesus, além de lidar conosco, a forma de Jesus se relacionar conosco é através da cura, do perdão e do amor, e nos dá direção de vida. E nós, através do contato com esse Evangelho, nós somos transformados. E por último, precisamos nos esforçar, irmãos. Esforça-te e tem bom ânimo, porque nós conseguiremos atravessar esse Jordão, nós conseguiremos atravessar esse deserto e estaremos assim experimentando a maravilhosa graça, a extraordinária graça de Deus em nossas vidas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Se você está enfrentando algum tipo de dificuldade, clame ao Senhor. Se você está vendo algum tipo de dificuldade, faça com aqueles 4 homens. Eu chamo esses 4 homens dos agentes do reino de Deus, que leva outros até Jesus. Se você precisa de perdão, Deus te perdoa. Se você precisa perdoar, perdoe. E se você enfrenta qualquer tipo de enfermidade, na alma, nas emoções ou física, o Senhor Jesus também tem poder, porque Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e que cura todas as nossas enfermidades. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Queremos agradecer pela Tua palavra, pela Tua graça sobre nós.
Senhor, nós pedimos que o Senhor venha manifestar o teu perdão sobre as nossas vidas. Cura as nossas vidas, Senhor Jesus. Transforma as realidades que estão à nossa volta, as realidades interior, Senhor. E as realidades externas também, Senhor Jesus. Deus, transforma vidas de pessoas que estão paralisadas, transforma a vida de pessoas que estão vivendo padrões de comportamentos que trazem dano às suas vidas. Senhor, que pessoas nessa noite possam experimentar o perdão do Senhor, que pessoas nessa noite possam experimentar a cura do Senhor, que pessoas nessa noite possam ouvir os teus ensinamentos e tenham a direção que devem caminhar. Senhor Jesus, que pessoas, discípulos e discípulas tuas nessa noite façam compromisso consigo mesmo e diante do Senhor de se esforçar nesse tempo para atravessar o Jordão, para atravessar o Mar Vermelho, para atravessar os desertos desta vida, Senhor. E que possamos assim ficar como aquelas pessoas que estavam ali glorificando a Deus e dizendo: nunca vimos coisas como essa. É no tempo de crise, é no tempo de dificuldades que nós assim experimentamos o teu poder, Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder transformador nesses lugares onde nós não podemos ir, Senhor. Nos lugares na China, nos lugares que é comandado e que é direcionado e administrado pelos muçulmanos, pelo islamismo, que persegue a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder transformador. Senhor, manifesta o teu poder transformador nas periferias, Senhor Jesus, nas cracolândias da vida. Manifesta o teu poder nas pessoas que estão em situação de rua. Senhor, nós estamos agora cultuando ao Senhor, os meus irmãos em casa, e quantas pessoas estão em situação de rua. Transforma essas realidades. Usa esta igreja, Senhor, para transformar essas realidades. Senhor, transforma, Deus, as nossas vidas, muda o rumo da nossa história. Deus, quantas famílias agora que podem estar assistindo e cultuando conosco, enfrentando dificuldades nos relacionamentos. Converte, Senhor, relacionamentos, converte, Senhor, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, todos aqueles filhos que estão, Senhor, vivendo um momento difícil e longe do Evangelho, que pelo poder da Tua graça, traga-os de volta para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Ó Pai Santo, por todos os casamentos, todas as famílias, nós suplicamos por sabedoria, meu Pai, sabedoria que vem dos altos céus, que esse poder transformador venha atuar, Senhor, nos lugares longínquos e difíceis dessa terra, mas que Ele venha atuar em nossos lares, que Ele venha atuar dentro de nós, trazendo cura, trazendo perdão e dando a direção de vida. É o que nós oramos em nome e pelo amor de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Nós ainda cantaremos uma canção e logo após estamos despedidos da reunião desta noite. Deus abençoe os irmãos. Me encoraje a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha-me teu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta, me
voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Um Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Um Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.